A ameaça de aniquilação nuclear parece estar crescendo a uma taxa bastante preocupante. Então, o que a detonação de uma ogiva nuclear em solo nacional ou estrangeiro significaria diretamente para você? Se você estiver no epicentro da explosão, suas preocupações acabarão rapidamente. Mas e aqueles que ficam para trás? E o fallout, tanto imediatamente quanto indiretamente? Se a potência mundial alvo retaliar com um segundo míssil nuclear e assim por diante, quantos lançamentos e explosões subsequentes serão necessários antes que o mundo como conhecemos acabe? Vamos explorar o conceito de inverno nuclear e o que seria necessário para que ele realmente ocorresse. Sou Stu, isso é Debunker, e estamos aqui para separar a verdade dos mitos e os fatos dos equívocos. Em agosto de 1945, as duas armas mais destrutivas já usadas foram lançadas em solo estrangeiro. As bombas atômicas Little Boy e Fat Man mataram centenas de milhares de pessoas em meros momentos, um ato de guerra que é creditado com o fim da Segunda Guerra Mundial, um conflito global que se tornou o mais mortal da história humana. Desde então, no entanto, o número de mortes diminuiu significativamente e muitos pesquisadores acreditam que nossa era atual está entre as mais pacíficas na história de toda a nossa espécie. Essa longa harmonia, às vezes conhecida como a longa paz, tem sido atribuída a uma grande variedade de fatores, que vão desde os efeitos da globalização e do aumento do comércio até os esforços internacionais de manutenção da paz e a redução da pobreza. No entanto, outra possível razão é a da destruição mútua assegurada. A ideia de que a enorme quantidade de armas nucleares detidas por tantos países diferentes ao redor do mundo garante que nenhum deles é incentivado a usá-las, pois fazer isso quase certamente garantiria uma retaliação igualmente catastrófica. Embora alguns atribuam a esta doutrina um tanto contra-intuitiva o nosso atual estado de paz, o número extremo de armas nucleares extremamente poderosas que existem no mundo tem muitas outras pessoas preocupadas, realmente preocupadas. Apesar do número de mortes em guerra ter caído cerca de 95% até 2016, a taxa de conflitos reais tem aumentado constantemente. Se essas tensões mais regionalizadas se transformarem em conflitos internacionais e a guerra nuclear acontecer, é possível que, além da destruição causada pela explosão inicial ou explosões e radiação subsequente, as consequências também poderiam produzir um chamado inverno nuclear, que poderia variar em gravidade de ruim para realmente ruim. Quando bombas nucleares explodem, elas não apenas destroem tudo nas proximidades da explosão. Uma explosão nuclear poderosa o suficiente pode soprar enormes quantidades de terra, poeira, fumaça, cinzas e outros detritos para... E estamos falando de quantidades enormes. Estamos falando de mais de 1 milhão de toneladas de poeira por explosão. Explosões nucleares podem gerar tempestades de fogo, que são incêndios tão grandes e quentes que criam seus próprios sistemas de vento. Se os incêndios forem suficientemente intensos e generalizados, a grande quantidade de ar quente subindo suga o ar da região circundante, fornecendo mais oxigênio para a conflagração e sustentando-a por mais tempo. As tempestades de fogo criam enormes quantidades de fuligem e cinzas, na ordem de vários milhões de toneladas. Quando as plumas de fumaça esfriam na troposfera superior e estratosfera inferior, forma-se uma nuvem de pirocúmulo ou pirocumulonimbus, bloqueando o Sol e escurecendo a luz do dia. Nem todas as detonações causam tempestades de fogo, mas podem ocorrer facilmente sob condições específicas. Na verdade, essa imagem é frequentemente identificada incorretamente como a nuvem de cogumelo sobre Hiroshima, mas é, na verdade, uma foto da nuvem de pirocúmulo que se desenvolveu a partir da tempestade de fogo de 3 km de largura, que se formou cerca de 20 minutos após a detonação do Little Boy. Dependendo das circunstâncias, é aqui que o inverno nuclear pode se desenvolver. Se uma quantidade suficiente desses detritos aéreos for lançada na estratosfera, eles podem permanecer lá por semanas, meses ou até anos antes de se dissipar completamente, espalhando-se por grandes áreas do globo e o tempo todo bloqueando a luz e o calor do Sol. Isso teria uma ampla gama de efeitos colaterais desastrosos para toda a humanidade, até para quem vive longe da explosão.
As áreas que ficam sob essa enorme nuvem rapidamente se tornariam mais escuras e frias, possivelmente com uma queda de temperatura de vários graus, chegando a até 20 graus Celsius em certas regiões. Isso não só poderia tornar grandes áreas geralmente menos habitáveis, a queda de luz e temperatura devastaria as colheitas e a vida vegetal, deixando enormes quantidades de pessoas vulneráveis à desnutrição, fome e doenças. Em partes do mundo que são muito mais sensíveis a mudanças de temperatura e ao frio, como áreas quentes como os trópicos, os efeitos seriam muito mais pronunciados. Tudo isso também afetaria os animais, tanto o gado quanto a vida selvagem. A destruição da agricultura naturalmente perturbaria o fornecimento de alimentos, possivelmente causando desnutrição e fome, enquanto a perda de certas espécies ecologicamente importantes poderia causar o colapso da cadeia alimentar, parcial ou totalmente, criando um desastre ecológico inimaginável. Além disso, a nuvem de fumaça e cinzas suspensas na atmosfera a muitos quilômetros de altura poderia prender muita outra fumaça, poeira e cinzas no nível da superfície, criando uma névoa tóxica perigosa. O inverno nuclear é similar em conceito ao inverno vulcânico, causado por erupções vulcânicas, e ao inverno de impacto, causado por grandes impactos de asteroides ou cometas. Todos esses cenários basicamente envolvem grandes quantidades de poeira, fuligem, cinzas ou outras substâncias prejudiciais entrando na atmosfera, que então bloqueiam a luz do Sol e o calor, levando a uma redução das temperaturas em grandes áreas do mundo. Um exemplo famoso é a erupção do Monte Tambora, na Indonésia, em 1815, a erupção vulcânica mais poderosa registrada na história. A erupção lançou tanta cinza na atmosfera da Terra que baixou as temperaturas globais, causando falhas na colheita e escassez de alimentos no ano seguinte, particularmente na Europa e na América do Norte. Como resultado, 1816 ficou conhecido como o Ano Sem Verão e levou a um número global de mortes na região de 100 a 200 mil. A era atômica está aqui. As preocupações iniciais sobre os efeitos atmosféricos da guerra nuclear remontam à invenção da bomba atômica. Mas previsões mais ameaçadoras e, de fato, o termo inverno nuclear em si foram publicados pela primeira vez em 1983 por um grupo de pesquisa liderado pelo conhecido cientista americano Carl Sagan. Este grupo acabou ficando conhecido como T-TAPS, usando as iniciais dos 5 cientistas envolvidos. Mas isso foi durante a Guerra Fria, quando as tensões estavam no seu auge. Propusemos 4 pontos principais como uma agenda para a paz. Instamos a União Soviética a se unir a nós nesta busca hoje. Devemos agir não só por nós, mas por toda a humanidade. A situação está muito menos séria agora, certo? Existem mais de 12 mil armas nucleares em existência, a grande maioria das quais está dividida entre Tio Sam e o Urso Vermelho. Embora existam muito menos agora do que havia no auge da Guerra Fria nos anos 70 e 80, quando os principais jogadores acumularam estoques de muitas dezenas de milhares de ogivas nucleares, o número hoje ainda é muito maior do que o punhado relativo que os Estados Unidos da América possuíam nos anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Além disso, muitos outros países desde então obtiveram seu próprio arsenal nuclear. Você provavelmente sabe que as armas nucleares atuais são ainda mais devastadoramente poderosas do que as usadas em 1945. Ao detonar, as bombas Little Boy e Fat Man explodiram respectivamente com cerca de 15 e 21 quilotons de energia, conhecidos como seus rendimentos. Cada uma era suficiente para quase destruir completamente 2 cidades inteiras. Hoje, a arma nuclear mais poderosa atualmente em serviço ativo é a bomba nuclear B-80 e 3, que tem um poder explosivo de 1,2 megatons, mais de 57 vezes mais poderosa que a Fat Man e 80 vezes mais poderosa que a Little Boy. E isso nem chega perto do dispositivo nuclear mais poderoso já criado, que foi o teste da Tsar Bomba em 1961, que explodiu com uma força incrível de mais de 50 megatons, tornando-a muitas milhares de vezes mais poderosa do que qualquer uma das bombas usadas no final da Segunda Guerra Mundial.
Aterrorizantemente, a Tsar Bomba poderia ter sido 2 vezes mais poderosa, com um rendimento superior a 100 megatons, se tivesse incluído uma camada opcional de urânio-238, chamada de Tempera. Esta camada adicional, comum em armas nucleares modernas, aumenta enormemente o rendimento da arma, mas foi omitida do teste da Tsar Bomba para minimizar a precipitação radioativa. Com tudo isso em mente, muitas pessoas acreditam que o risco que as ogivas nucleares representam para a humanidade é muito maior do que gostaríamos de pensar. Além da destruição inimaginável que os explosivos nucleares podem desencadear rapidamente, os efeitos a longo prazo de apenas uma dessas bombas nucleares modernas poderosas, quanto mais muitas, podem ser desastrosos. Então, dado tudo isso, quantas armas nucleares seriam necessárias para causar um inverno nuclear? Bem, sem surpresa, isso depende. Para que um inverno nuclear aconteça, as explosões precisam lançar quantidades tremendas de cinzas, fumaça, poeira e fuligem no ar, o que quase necessariamente requer o desenvolvimento de tempestades de fogo. Explosões nucleares visando cidades, ou especialmente instalações industriais como fábricas ou refinarias de petróleo que contêm grandes quantidades de material combustível, são as mais prováveis de causar um inverno nuclear. Toda a fumaça e fuligem também precisam ser sopradas para alto na atmosfera. Como quase todas as formas de clima ocorrem na troposfera, o nível mais baixo da atmosfera, detritos aéreos nessas alturas são frequentemente precipitados ou chovem bastante rápido. A maioria das detonações nucleares modernas seriam explosões aéreas explodindo cerca de 1 quilômetro acima do seu alvo. O motivo para isso é criar a sobrepressão ideal e uma onda de choque mais poderosa. Poeira e fuligem dessas explosões mais poderosas que chegam à troposfera superior e à estratosfera inferior alcançarão as correntes de jato e então serão espalhadas por uma área mais ampla. O calor do Sol também pode levantar as partículas da nuvem ainda mais para cima, permitindo que elas permaneçam lá ininterruptamente por muito mais tempo. Diz-se que a modelagem inicial da teoria do inverno nuclear ajudou a acabar com a corrida armamentista nuclear nos anos 1980, mas nas décadas subsequentes, muitos questionaram quão real é a ameaça de um inverno nuclear. A grande maioria dos especialistas, no entanto, concorda que uma guerra nuclear total induziria a um inverno nuclear. Mas cenários envolvendo apenas um único submarino nuclear poderiam ter efeitos devastadores em todo o mundo. Em 2008, o Dr. Philip Weber afirmou que o poder de fogo de apenas um dos submarinos nucleares do Reino Unido, capaz de transportar 60 mísseis com um total de 48 ogivas nucleares, cada uma com um rendimento de 100 quilotons, poderia injetar fuligem suficiente na atmosfera para baixar a temperatura global entre 1,5 e 3 graus Celsius por pelo menos 5 anos. Na prática, isso poderia levar a milhões de vítimas adicionais devido a falhas nas colheitas e escassez de alimentos. Além disso, um relatório marcante publicado em 2022 pela Médicos Internacionais para a Prevenção da Guerra Nuclear descobriu que, mesmo uma guerra nuclear limitada causaria uma interrupção abrupta do clima e fome global. As fomes resultantes e o colapso da ordem pública poderiam causar a morte de centenas de milhões, talvez até bilhões. Em 2023, uma das simulações cientificamente mais precisas e arrepiantes foi composta por vários institutos usando dados não classificados. A simulação demonstra os eventos que ocorreriam em uma guerra nuclear total. Devido aos sistemas de detecção precoce, quando um lado lança mísseis, o outro retaliará disparando antes mesmo que a primeira ogiva atinja seu alvo. O que significa que, em minutos, teríamos várias armas nucleares no ar antes que uma única fosse realmente detonada. Em questão de horas, 1/4 do arsenal nuclear do mundo terá sido lançado. A fumaça de carbono preto causada pelos incêndios de 3.651 detonações nucleares levaria a um inverno nuclear. Assim que a fumaça atingisse a estratosfera, as correntes de jato de alta altitude a espalhariam rapidamente pelo globo. Em 2 semanas, o hemisfério norte estaria coberto e no 100º dia, quase toda a Terra estaria obscurecida por esse denso smog. Isso causaria uma queda nas temperaturas abaixo, levando a uma perda de cerca de 60% da população global. Estima-se que um inverno nuclear resultante deste tipo de guerra poderia durar até uma década. Ainda pior,
Outra simulação baseada em modelagem climática moderna e sofisticada demonstra o efeito de uma das maiores trocas nucleares possíveis, na qual duas partes usam 4.400 armas nucleares, cada uma com um rendimento de 100 quilotons. Nesta simulação, 150 milhões de toneladas métricas de fuligem seriam lançadas na troposfera superior e na estratosfera inferior, fazendo as temperaturas em terra despencarem cerca de 20 graus e causando o resfriamento rápido do oceano. Para contextualizar, no auge da verdadeira era do gelo há 20 mil anos, as temperaturas eram cerca de 5 ou 6 graus mais frias do que são hoje. Neste cenário, o gelo marinho se expandiria permanentemente para áreas costeiras povoadas e a vida marinha do oceano seria dizimada. Os 2 verões seguintes seriam assim. Após uma década ou mais, a fumaça se dissiparia e metade do efeito de resfriamento sumiria, mas a recuperação levaria séculos. Mas espera-se que o planeta não retorne ao seu estado pré-guerra. Em vez disso, ficaríamos no que foi apelidado de Pequena Era do Gelo Nuclear, onde regiões do planeta permaneceriam mais frias por 1000 anos ou mais. A última pequena era do gelo foi um período de resfriamento que durou cerca de 500 anos e começou por volta do século XIII. Embora uma causa precisa dessa mudança climática seja fortemente debatida, os gatilhos provavelmente incluíram mudanças na atividade solar, bem como uma série de erupções vulcânicas, começando com Samalos em 1257. Embora este seja provavelmente o pior cenário para uma guerra nuclear, simulações também produziram resultados semelhantes para um conflito limitado. Este cenário envolve até 250 detonações nucleares, com tonelagem mortal variando de 15 a 100. Em comparação, espera-se que este conflito mais regional lance apenas uma fração de fumaça de carbono preto na estratosfera, mas ainda assim, induziria um inverno nuclear, bloqueando até 35% da luz solar, causando um resfriamento de até 5 graus Celsius com uma expansão temporária do gelo marinho. Embora a recuperação inicial seja esperada para levar uma década, a Terra poderia novamente ser deixada em um estado de pequena era do gelo nuclear durando centenas de anos. Embora esses tipos de simulações sejam angustiantes, é importante destacar o que não ocorreria como resultado de uma guerra nuclear. A humanidade dificilmente se extinguiria com bolsões de refúgio remanescentes ao redor do globo. A Terra não seria mergulhada em uma verdadeira era do gelo, já que essa mudança na paisagem leva milhares de anos. E enquanto estas são as projeções mais precisas que a comunidade científica pode atualmente produzir, há tantos dados que são classificados que em uma guerra nuclear do mundo real, o impacto humanitário real poderia ser melhor. Poderia ser pior.